para vocês, sejam muito bem-vindos nesta aula de Geografia. Eu sou o David Vieira e hoje nós vamos falar sobre África, indicadores. Eu queria que você observasse uma imagem na sua tela agora. Aí nós podemos observar uma mulher africana coletando água. Que elementos da condição dela de vulnerabilidade social nós podemos observar nesta imagem? Bom, podemos observar aí a falta de saneamento básico, o acesso à água, que é um bem humano fundamental para a sobrevivência das pessoas, entre outros aspectos aí, como a falta de infraestrutura e etc. Isso mostra que não é à toa que o continente africano ele possui os piores indicadores sociais do mundo. É um continente que apresenta taxas de seus indicadores sociais bem baixas, como, por exemplo, o desemprego elevado, expectativa de vida é baixa, a taxa de natalidade ela é muito elevada, entre outros aspectos, como, por exemplo, doenças crônicas constantes, assolando grande parte da população, entre muitos outros problemas que vocês já estão até bastante já acostumados a ouvir a falar sobre África. Mas isso é questão social, são os indicadores sociais. Os indicadores sociais, eles são medidos pelo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Muito bem, eu tenho para vocês aqui no nosso próximo slide uma tabelinha do ranking dos maiores IDHs do mundo. Nós temos aí em primeiro lugar a Noruega. Lembrando para você que a Noruega, por exemplo, tem um IDH de 0,953. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Quanto mais próximo de 0, pior o IDH. Aí no segundo lugar nós temos a Suíça, a Austrália, Irlanda, Alemanha, Islândia, lá no sexto, Hong Kong, na China, sétimo, Suécia, Singapura e Países Baixos, em décimo. Então, mostrando que a maioria desses países que possuem o IDH elevado são países centrais do capitalismo, né, que é a ordem econômica que está posta no nosso mundo. Agora, vamos ver, então, o oposto. Vamos ver os 10 piores IDHs do mundo. Olha aí comigo na sua tela. 180, Moçambique, com 0,433. Depois tem Libéria, Mali, Burkina Faso, Serra Leoa, Burundi, Chad, Sudão do Sul, República Centro-Africana e Níger. Muito interessante, porque a maior parte, todos esses países, eles são do continente africano, mostrando realmente essa situação de dificuldade com relação aos indicadores sociais, não só sociais, como os econômicos também, como nós vamos ver, com relação ao continente africano. Eu vou convidar vocês para vir comigo aqui no quadro agora, para que nós possamos localizar algum desses países que estão aí entre os piores IDHs. Por exemplo, coloca aí na tela, por favor, produção, para os alunos relembrarem os países. O slide. Isso. Nós temos aí Moçambique. Olha aí Moçambique. Moçambique está aqui, nessa parte aqui, no sul da África. Podemos observar, como por exemplo, Burkina Faso, Mali, a maior parte desses países, eles estão aqui nessa região da África subsaariana, que é a parte da África que está localizada ao sul do deserto do Saara. O deserto do Saara, ele está localizado mais ou menos aqui, ó, nesta região. Muito bem, pessoal. Vamos então colocar o nosso próximo slide para que vocês possam visualizar melhor a África subsaariana, que está aí nessa cor amarela. Creio que seja amarelo, né? Então, podemos observar aí que a maior parte do continente é composta pela África subsaariana. E ao norte nós temos aqui a África Islâmica, que é uma região da África formada por... Na verdade, ela é formada por influência da cultura árabe, né, entre outros povos, como os egípcios, por exemplo. Então, isso se diferencia um pouco da África subsaariana, que já é
uma formação populacional composta por povos, né, negros, com uma grande diversidade étnica cultural que caracteriza esta região. E outra característica importante da África subsaariana é justamente os indicadores sociais que são baixos. Na África Islâmica, as condições são um pouco melhores, mas ainda assim apresenta um grande quadro de desigualdade social e autoritarismo em vários estados desta região. A população da África, ela está distribuída principalmente ela se concentra no litoral, podemos observar aqui no litoral porque os regimes de chuvas são bons, nas terras férteis, né, todo o litoral, e também no vale do Rio Nilo, o Rio Nilo, ó, mais ou menos aqui, ó, nesta região, no Egito, é uma área de grande densidade populacional. A maior parte da população da África, ela está concentrada aqui em países como o Egito, que nós vimos aqui, a Etiópia, a Nigéria, olha a Nigéria aqui, né? A África do Sul, olha a África do Sul, e o Congo. A maior parte da população da África, ela está localizada no campo. Isso quer dizer que ela é uma população rural. Ela vive basicamente numa agricultura de subsistência, utilizando pequenas porções de terras, o que contrasta com a utilização da monocultura, que é a produção de um único gênero alimentício, né, praticada por grandes empresas, principalmente norte-americanas e europeias, principalmente de extração mineral para a produção de matérias-primas. Nós podemos observar que, sendo a maior parte do continente composta por uma população rural, isso é o que predomina. Entretanto, existem alguns países que ainda se destacam pela urbanização, que possuem uma população urbana maior do que a rural. Esses países são justamente os países que nós podemos citar aqui da África Islâmica. Nós temos aqui a Argélia, Líbia, o Egito e a África do Sul. Podemos citar esses países aqui, onde a população urbana ela superou a população rural. Considerando essa importância da agricultura, então nós podemos entender agora, a partir disso, que as atividades econômicas do setor primário, elas são predominantes e são muito importantes no modo de vida da África. Como, por exemplo, nós temos a extração mineral. A África ela é muito rica em minerais, na infinidade de recursos naturais que ela possui. Isso, inclusive, fez com que muitas nações, lá no passado, se lançassem para conquistar a África em busca desses recursos naturais. Até hoje, mais ou menos, tem uma exploração da África, como nós vamos ver daqui a pouco. Muito bem. Então, isso quer dizer que existem grandes reservas, grandes riquezas no continente. Nós temos, por exemplo, o ouro. O ouro ele está muito presente aqui, ó, na África do Sul, né? No Zimbábue. Olha o Zimbábue. Cadê o Zimbábue? Está perdido aqui, ó, Zimbábue. E também em Gana. Gana aqui, ó. Então, são países que possuem reservas de ouro, né, com grande abundância. Temos diamantes também aqui no Congo. Temos em Botsuana, diamantes, e a África do Sul. E regiões com petróleo também, aqui na Líbia, na Nigéria, olha aí, Nigéria, Angola e o Gabão, esse paizinho aqui que nós podemos observar. Então, a partir daí, nós observamos que o continente africano ele possui uma grande riqueza, tanto mineral, como também na sua produção agrícola, mas essa riqueza, ela não gera, ela não produz, ela não se reflete na qualidade de vida da população. Ela é feita principalmente por empresas estrangeiras,
europeias e norte-americanas, que investem em regiões da África, dotam essa região de infraestrutura, mas somente para oportunizar essa produção, né? E a maior parte desses lucros, ele se volta em direção ao exterior, ele vai para fora, ele não fica como riqueza para a população dos países do continente africano. A indústria africana, ela é praticamente uma das mais pobres do mundo. Ela abrange somente 26% do PIB de todo o continente. Principalmente porque o continente ele tem uma dificuldade de integração, os transportes eles são precários, e os investimentos que são feitos em transportes, por exemplo, como eu falei para vocês, são por empresas estrangeiras que utilizam esses meios de transportes, que elas investem somente para escoar essa produção para fora do continente. Então, o continente tem uma dificuldade de integração interna, ter uma rede de transportes interna que possa integrar as regiões e os países e, a partir daí, produzir um desenvolvimento econômico e social e, com isso, elevar os indicadores sociais e econômicos do continente. Mas quais são as causas dessa condição que a África se encontra agora? Olhando para trás, nós podemos apontar o imperialismo, o colonialismo. O colonialismo, praticado a princípio por Portugal e Espanha, se apropriou de algumas terras da África para a exploração dos recursos naturais, para a produção de manufatura, para a revenda na Europa. Posteriormente, o imperialismo, ele foi um movimento que realmente houve uma conquista da África pelas nações europeias, uma disputa, né, por esses países a partir do momento da Revolução Industrial. Então, a produção começa a ser em larga escala e o consumo também, e a necessidade de matérias-primas, ela era também em larga escala. Então, com isso, foi-se buscar na África esses recursos que sempre estiveram em abundância, como até hoje eles estão presentes no continente e é explorado por empresas estrangeiras. Com o fim do imperialismo, isso já no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, os países africanos continuam sendo explorados pelas nações europeias, pelos países centrais, devido à ordem do capitalismo mundial como está posta. Os países centrais possuem o monopólio da tecnologia, né? E o monopólio do capital, do dinheiro. Então, fica difícil para os países africanos terem uma condição diferente da que eles têm hoje, que é de países exportadores de matéria-prima e de produtos primários para os países centrais. Muito bem, pessoal. Vamos então agora ao nosso desafio. Na tela com vocês. Qual das alternativas representa uma característica verdadeira sobre os indicadores sociais da África? A. Apresenta os piores indicadores sociais do mundo. B. Apresenta os melhores indicadores sociais do mundo. C. O continente é formado principalmente por países ricos e centrais. Reloginho na tela. E aí, acertou a resposta? Ah, você acertou, essa foi fácil, né? Apresenta os piores indicadores sociais do mundo, como foi falado no início da aula, na nossa aula de África e Indicadores. Chegamos agora ao fim da nossa aula. Fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima aula. Até logo!